Doar órgãos faz mal para o nosso espírito do lado de lá? Quando a gente desencarnar? Como é que funciona isso? Minutos de Espiritismo é sobre isso que falaremos no estudo de hoje. Seja bem-vindo e, basicamente, vamos responder a 4 perguntas aqui. Deixa eu olhar ali a primeira. O que diz o Livro dos Espíritos sobre doação de órgãos? Um doador de olhos, ele pode ficar cego do lado de lá? E o que falam sobre lesões no perispírito, no corpo espiritual, depois do nosso desencarne, por causa de uma doação de órgãos? E o que dizer sobre doar enquanto eu estou vivo? Doação de sangue, doação de rim. É sobre isso então, ó, bem interessante, né? Dá o like, já dá logo o like, já se inscreve no canal, clica no botãozão vermelho, inscrever-se, tá ok? E clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Vamos então por partes? O que diz o Livro dos Espíritos sobre doação de órgãos? O que diz é exatamente nada. Como assim nada, Sérgio? Eu queria que tivesse alguma coisa. Gente, Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. A medicina daquela época nem de longe pensava nisso. Então, não tem como ter conteúdos sobre doação de órgãos ali no Livro dos Espíritos. Tá certo? É um tema mais recente. Mas e um doador de córneas, por exemplo, né? Doou os olhos. Ele vai ficar cego do lado de lá? Não vai ficar. Não tem problema nenhum. Vale lembrar que quando desencarna, quando ocorre o desencarne, ocorre a desconexão do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. Aliás, se doar os olhos fosse deixar o espírito cego, então aí seria igual aqueles filmes de zumbi, né? Porque o corpo se deteriora, o corpo se arrebenta todo, quando ele está em decomposição. E não é isso que acontece com o nosso espírito. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é história, é ficção, é imaginação que a pessoa fica colocando aí na sua cabeça no que diz respeito a isso. Pode ser feita a doação normalmente. Nenhum problema quanto a isso. Tá legal? Esclarecido essa questão, vem agora sobre a doação de órgãos enquanto vivo. Um rim, por exemplo, muita gente fala, utiliza, deixa eu ler ali, fala assim, utiliza o exemplo de André Luiz, onde ocorre uma lesão no corpo espiritual, uma lesão no perispírito. Então, André Luiz morreu de câncer no intestino. Então, chegou no plano espiritual com as dores, o intestino do corpo espiritual do André Luiz estava lesionado devido àquele câncer no intestino. O que leva muita gente a crer que essa doação de órgãos vai causar uma lesão no teu corpo espiritual. Muita gente boa pensa sobre isso. O que eu posso dizer para você nesse momento? O que eu posso dizer para você é que aquela lesão no intestino do André Luiz, aquele câncer, no próprio filme Nosso Lar é dito: quando você poderia imaginar que mágoa, raiva, ódio, ressentimentos fariam parte de um diagnóstico. Então, a questão que está marcada no perispírito dele, através daquele intestino cancerígeno, é verdade, consequência de suas emoções, de suas ações e seus pensamentos. É a sua forma de pensar. É por isso que nesse canal, o nosso canal aqui, ele é engraçado, porque a gente tem aqui um dia que a gente fala de metafísica da saúde, causas emocionais das nossas doenças.
das nossas enfermidades. E muita gente fala, Sérgio, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Tem tudo a ver com o Espiritismo. Tudo a ver. Por quê? São os nossos pensamentos que proporcionam as nossas enfermidades, os danos ao nosso corpo físico e aí, junto com isso, ao nosso corpo espiritual. Agora, na hora que você faz uma doação de órgãos, doou um rim, por exemplo, o que acontece nessa doação do rim? Houve algum sentimento ou alguma atitude ou algum tipo de pensamento nocivo ao espírito? Não houve nada. Aquela pessoa continua com os seus pensamentos equilibrados, os seus pensamentos ajustados, os seus pensamentos tranquilos. Então, mesmo que ele tenha doado aquele rim, não prejudica em nada no seu perispírito, no seu corpo espiritual. Nada, 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 nada. Um rim danificado, aí ele vem como? Aí o que acontece? É quando aquela pessoa, a pessoa que perdeu o rim, esse que recebeu a doação, que o rim dele ficou todo comprometido, esse sim tem danos no corpo espiritual, porque aquele rim que ele precisou até de uma cirurgia e de um transplante, ele é fruto de pensamentos, sentimentos e ideias e ações, seus atos. Ele precisava reavaliar. Aí a gente vai olhar depois na Metafísica da Saúde, num outro programa a gente grava sobre isso, sobre as suas ações emocionais que podem ter causado danos e malefícios ao seu rim. Olha só, eu peguei aqui, ó, Metafísica da Saúde. Rins corresponde ao âmbito da parceria, capacidade de amar e de se relacionar. Então, em geral, a pessoa que tem problema nos rins, esse que precisou do transplante, muito provavelmente ela tem na sua personalidade a dificuldade em determinados relacionamentos com pessoas. Aí, ó, o dano causado no órgão rim veio pelo emocional dela. Agora, aquele cara que doou o rim, ele está tranquilo, ele não tem problema nenhum no que diz respeito a isso. Se ele não tem problema nenhum no que diz respeito a essas questões emocionais, qual é o dano no perispírito desse cara doador? Nenhum. Agora, o que recebe, eu diria para você que se ele não trabalhar essas questões emocionais, até aquele rim que foi doado pode se prejudicar também. Então, resumindo, doação de órgãos, tranquilo, nenhum problema quanto a isso. Livro dos Espíritos não diz nada porque não existia isso lá atrás. Você doar os olhos e ficar cego no plano espiritual, não tem problema nenhum, você vai continuar enxergando normalmente no plano espiritual. E no que diz respeito aos malefícios ao perispírito, seja com a doação enquanto encarnado ou não, o problema não está nesse dano do perispírito. Esse órgão, ele sofre consequências de nossas ações emocionais. Não tem nada a ver com dano do órgão, tá? Então, se você trabalhar bem as suas questões emocionais, pode doar com toda tranquilidade, com toda a paz, tudo em ordem, tudo tranquilo. E doação de sangue, nenhum problema quanto a isso, né? Você faz a tua doação de sangue, o teu próprio corpo daqui a um tempo ele se restabelece e você pode doar quantas vezes você quiser. Tá certo? Esse era o recado para o estudo de hoje, ok? Dúvidas, dicas, sugestões de estudos para a gente gravar, pode mandar aqui para o nosso canal, que a gente todo dia publica um vídeo novo. Ó, dá o like, se inscreve no canal, para você poder sempre ser notificado quando tiver vídeo novo aqui. Esse é o recado de hoje, fiquem com Deus, até o próximo estudo, tchau, tchau!